interpretação do elétron não seja errada, né? Então, primeiro aqui à direita, as derivações periféricas, né? E dependendo do aparelho, eu posso ter dois tipos, né? De cores para a gente organizar os eletrodos, tá? A mais comum é essa da esquerda, né? E aí o braço direito com a cor vermelha, braço esquerdo com a cor amarela, perna esquerda com a cor verde, perna direita com a cor preta. Como eu faço para decorar isso, geralmente? Eu penso que do lado esquerdo a gente tem o Brasil e do lado direito a gente tem o Flamengo. Foi uma maneira de eu guardar isso aí, tá? E as cores mais claras em cima, nos membros superiores. Outros locais também têm esse outro tipo de cor, né? Para a gente colocar os eletrodos. E aí o braço esquerdo é preto, a perna esquerda vermelha, braço direito branco e perna direita verde, tá? Além disso, a gente tem as derivações precordiais também. Então, V1 eu vou colocar aqui no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal à direita, o V2 no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal à esquerda. Aí eu vou pular lá para o V4, tá? Que vai ser na linha médio-clavicular, no quinto espaço intercostal. O V5 vai ser na linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal. E o V6 na linha médio-axilar, no quinto espaço intercostal também. E o V3 vai ser no meio do caminho aqui entre V2 e V4. Então, por isso que eu falo que eu pulo o V3, né? Para depois eu posicionar isso aqui no meio do caminho. O que acontece muitas vezes é que a gente não tem em todos os serviços os eletrodos pediátricos ou neonatais. Então, uma estratégia, às vezes, da gente improvisar isso aí, é a gente cortar esse eletrodo, não tirando aquela parte metálica dele. Não tem problema, se ele estiver pregando bem, ainda tiver alguma parte com a colinha e tiver com a parte metálica preservada, a gente consegue fazer e, às vezes, cabe melhor no tórax da criança. Outra coisa da análise inicial é a gente ver se esse eletro está na escala correta. Então, em geral, o padrão é que essa escala seja de 25 milímetros por segundo e de 10 milivolts, de 10 milímetros por milivolt. Então, vou sempre checar se meu eletro está na escala correta para que eu possa interpretar ele de maneira adequada. Outra coisa, a gente deve saber também quanto que cada quadradinho corresponde em relação ao tempo, né? Então, o quadradinho pequeno, 40 milissegundos, e o quadradinho grande, que são 5 quadradinhos pequenos, né? 200 milissegundos, ok? Aqui é para a gente entender um pouco o que é cada onda, cada intervalo do traçado eletrocardiográfico. Então, a onda P, ela sempre vai preceder o QRS e corresponde à despolarização atrial. Depois a gente tem a onda Q, que é a primeira onda negativa do QRS, a onda R, que é uma onda positiva do QRS, e a onda S, que é a segunda onda negativa do QRS, ok? Logo depois a gente tem a onda T, em alguns casos a gente observa a presença da onda U, ok? Que é cada uma dessas partes, né, das ondas? Então, aqui nessa região 1, a gente tem o momento em que o impulso elétrico passa pelo nó sinoatrial. No número 2, o momento que ele passa pelo átrio. Aqui já inclui também um momento, né, aqui no 3, em que ele está começando a entrar no nó AV, ok? Aqui no número 4, ele já pega os feixes de His, né, os ramos e as fibras de Purkinje. No número 5, é a despolarização ventricular. E no número 6, que é a onda T, é a repolarização ventricular, ok? Dos intervalos, é importante a gente saber alguns também. Então, a gente tem aqui o intervalo PR, muitas vezes a gente mede esse intervalo PR, vou explicar para vocês mais para frente. Ele inclui desde o começo da onda P até o final aqui desse tracinho, né, até chegar na onda Q, ok? O intervalo RR é o intervalo entre duas ondas R, e tem também o intervalo QT, que é muito utilizado também para análise do elétron, que a gente pega desde o início da onda Q até o final da onda T, ok?
aqui é para a gente entender que nós estamos analisando nesse eletro, né? Então, em D1, a gente está analisando a parede lateral alta, assim como em AVL, a parede inferior em D2, D3 e AVF, a parede septal em V1 e V2, a parede anterior em V2, V3 e V4, e a parede lateral baixa em V5 e V6. Eu não preciso decorar isso, né? Mas é bom a gente ter essa referência para quando tiver alguma alteração, a gente buscar em qual parede isso está ocorrendo, tá? Então, na infância, a gente tem variações, né, da frequência cardíaca de acordo com a idade, e essa frequência também vai variar de acordo com o sono ou vigília. Então, em recém-nascidos há 3 meses, eu posso chegar, olha só, até uma frequência de 205 em vigília, e no sono até 160. E aí, à medida que a criança vai crescendo, essa frequência tende a diminuir até chegar a um padrão mais de adulto, ok? Como que eu vou analisar a frequência cardíaca pelo eletrocardiograma? Eu vou contar o número de quadradinhos entre duas ondas R, por exemplo, aqui eu tenho 10 quadradinhos. E aí eu vou dividir 1.500 pelo número de quadradinhos. Então, 1.500 por 10, nesse eletro, por exemplo, eu tenho uma frequência de 150. Outra análise que eu devo fazer é a análise do ritmo cardíaco. Então, o que é o chamado ritmo sinusal? O ritmo sinusal é quando a gente tem um intervalo PR constante em todo o traçado. Então, esse intervalo PR que a gente viu lá atrás, né? Que começa aqui na onda P e termina aqui na onda Q ou no início da onda R. Ele é um intervalo PR constante, regular, ok? E, além disso, eu tenho uma onda P positiva em D1, D2, AVF e uma onda P negativa em AVR. Então, ritmo sinusal, onda P positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR. Nesse exemplo aqui do lado, a gente já vê que a onda P está negativa em D1, em D2, em AVF e positiva em AVR. Totalmente ao contrário, né, do que a gente espera para um ritmo sinusal. Nesse caso, eu falo em um ritmo atrial, né? Uma criança, por exemplo, que tem um impulso partindo do átrio, mas não é necessariamente do ponto ali do nó sinusal. Pode ser de outra região do átrio, ok? Então, esse é o chamado ritmo atrial. Aqui é um exemplo, né, da arritmia sinusal fásica ou respiratória, que é muito comum em criança. Então, o que a gente pode ver é que o ritmo, isso é muito, muito comum, a gente vê em criança, inclusive no exame físico, o ritmo cardíaco não é regular. Então, durante a inspiração, o que acontece é que a frequência cardíaca, ela tende a ser maior. Então, o intervalo RR aqui está menor, né? Sinal de que a frequência cardíaca está maior. À medida que a criança vai expirando, essa frequência tende a ser menor. Então, eu tenho essas variações, e isso é um achado normal para a faixa etária pediátrica, eu não devo me preocupar, tá? Além disso, eu posso encontrar aí, né, um ritmo sinusal, mas a criança em bradicardia ou taquicardia. Então, fui lá, analisei meu eletro, vi que o ritmo era sinusal, bonitinho, mas a frequência está um pouco mais alta ou um pouco mais baixa para aquela idade. Aqui, por exemplo, eu tenho uma frequência cardíaca de 46, então eu dividi 1.500 pelo número de quadradinhos e cheguei nesse número. De cá, 1.500 pelo número de quadradinhos, 187, uma taquicardia sinusal. Exemplos de causas de bradicardia sinusal. Então, sempre que eu estiver diante de um paciente com bradicardia sinusal, eu vou tentar procurar qual é a causa daquela bradicardia sinusal para que haja melhora. Então, pode ser, por exemplo, um paciente que está sendo entubado, que desenvolve aí uma hipervagotonia, ou diante de um quadro de refluxo, né, ou tosse. Pacientes com hipertensão intracraniana, então, dos achados no exame físico pode ser essa bradicardia. Atletas, muitas vezes, já têm uma bradicardia basal, né, que é deles mesmo. Pacientes com hipotireoidismo, hipotermia, pacientes em vigência de quadros infecciosos, ou alguns medicamentos específicos, né? E aí a gente destaca principalmente alguns sedativos que a gente utiliza em pacientes entubados ou em uso de alguma ventilação, né? Pacientes com uma hipoxemia prolongada,
quadros de apneia, dentre outros, tá? Dos distúrbios hidroeletrolíticos, a hipercalemia também pode gerar bradicardia sinusal. Então, uma das coisas que a gente deve investigar diante de um paciente com bradicardia sinusal, se não tem outra causa, são os distúrbios hidroeletrolíticos. Causa de taquicardia sinusal pode ser febre, dor, hipertireoidismo, paciente que está chorando, tá? E destaque aqui também para miocardite e pericardite. Muitas vezes, pacientes com miocardite ou pericardite, no exame físico, a gente não encontra nenhuma outra alteração, assim, significativa, nem no sistema cardiovascular, às vezes, mas a gente observa uma taquicardia que é desproporcional ao exame físico, tá? E quadros de choque, dentre outros, tá? Algumas medicações também podem gerar taquicardia sinusal. Então, o que eu recomendo é, às vezes, se eu estou com um paciente que eu não estou achando a causa, ir lá e pesquisar se aquela medicação específica pode estar sendo responsável por esse quadro de taquicardia, tá? Outro passo, né, para a gente analisar o eletrocardiograma, é a gente procurar o eixo do QRS. Então, aqui a gente tem as várias derivações, né, do eletrocardiograma, é uma rosa dos ventos. E aqui, D1, né, D2, AVF, D3, AVR e AVL. Sempre que eu tenho a setinha, né, para aquele lado, quer dizer que ali a derivação está positiva, tá? Para análise do eixo QRS, o principal para a gente é observar o AVF e o D1, tá? Em geral, o eixo cardíaco, né, a partir aí dos 6 meses, ele está aqui nessa região entre 0 e 90 graus. A gente fala que é o primeiro quadrante aqui dessa rosinha dos ventos, tá? Então, o que eu vou buscar? Se D1 e AVF estão positivos, quer dizer que o eixo cardíaco está entre 0 e 90 graus, é um eixo normal, tá? Se eu tenho D1 e AVF negativos, então, D1 e AVF negativos, eu estou aqui nessa região, né? É o que mostra aqui nessa setinha. Já é um eixo desviado para o lado direito, né? Não é aquele eixo normal que está aqui no primeiro quadrante. E aí eu já considero esse eixo desviado anormal, ok? Se D1 está positiva e AVF negativo, eu tenho um desvio para a esquerda, que também é anormal. Agora, se eu encontro a D1 negativo e o AVF positivo, eu tenho um eixo aqui no segundo quadrante, é um eixo desviado para a direita. Se esse eixo está mais do que 120 graus, aí eu já fico mais alerta e considero que provavelmente tem alguma anormalidade. Lembrando que até 6 meses de vida, esse eixo cardíaco, em geral, está desviado para a direita mesmo, porque no período fetal, o ventrículo direito era predominante. Então, a tendência é que esse eixo esteja desviado para a direita mesmo. E aqui só um exemplo, né, que de acordo com a idade, esse eixo pode variar bastante, né? Mas a partir dos 6 meses, ele já tende a ficar menor, entre 0 e 90 graus, menor do que 90 graus, ok? Então, aqui um exemplo, a gente vai observar D1 e AVF, a gente vê que o QRS aqui está positivo, né, nas duas derivações. Então, D1 positivo, AVF positivo, eu tenho um eixo aqui nessa região entre 0 e 90 graus, eu já fico tranquila que esse eixo está normal, ok? Outra análise que eu tenho que fazer é do intervalo PR. Então, o intervalo PR vai incluir desde o início da onda P até o começo da onda Q ou o começo da onda R, quando a onda Q está ausente. Esse intervalo PR tem variação também de acordo com a idade, que a gente vê aqui abaixo, né? E por que é importante? Quando a gente tem um intervalo PR prolongado, né, para aquela idade, é o diagnóstico de BAV de primeiro grau. Então, é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, é um intervalo PR prolongado para aquela idade. Já quando a gente tem um intervalo PR curto, mais estreitinho, a gente tem a chamada síndrome de pré-excitação ventricular. Algumas vezes, esse PR curto, ele vem associado a esse entalhezinho aqui, que a gente chama de onda delta. Isso é o que a gente chama de padrão de Wolff-Parkinson Light.
é o intervalo PR curto associado a uma onda delta. Quando a gente tem esse padrão presente, isso pode favorecer a presença de arritmias. E aí, quando essas arritmias estão presentes, a gente chama de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aqui também sobre esse intervalo PR, né? Para a gente pensar em relação aos bloqueios atrioventriculares. Então, intervalo PR prolongado, já falei com vocês, né? O BAV de primeiro grau. Então, em todos os batimentos, né? A gente tem um intervalo PR prolongado, mas com a mesma distância. Aqui embaixo já tem o BAV de segundo grau MOBITS 1. O que é isso? A gente tem um intervalo PR prolongado, que vai se prolongando cada vez mais um pouquinho aqui, até que vem uma onda P bloqueada, não seguida de um QRS. BAV de segundo grau MOBITS 2. Já é um BAV em que a gente tem um intervalo PR prolongado, novamente prolongado, mas na mesma distância, e de repente uma onda P bloqueada. Então, a diferença entre MOBITS 1 e MOBITS 2 é que no 1 o intervalo PR vai aumentando cada vez mais, até que a onda P seja bloqueada, e no MOBITS 2 é um intervalo PR sempre prolongado, e de repente a gente tem uma onda P bloqueada. E o BAVT. O BAVT é quando a gente não tem nenhuma relação da onda P com o QRS. Ela cai em momentos aleatórios em relação ao QRS, tá? Então, esse é o bloqueio atrioventricular total. Outra análise é sobre o QRS. A gente tem que interpretar se esse QRS está estreito ou se é o QRS largo, tá? Em geral, o QRS acima de 3 quadradinhos é um QRS já considerado alargado, tá? E, muito importante também, é avaliar o intervalo QT, que esse intervalo QT deve ser corrigido, porque a gente tem variações da frequência cardíaca durante o traçado do eletrocardiograma, principalmente na criança, por conta daquela arritmia respiratória. Então, como que é calculado esse QT corrigido? É uma fórmula meio complicada, mas a gente não precisa decorar. É só lá na hora abrir e a gente consegue fazer. Então, intervalo, primeira coisa, eu vou medir o intervalo QT. Então, o intervalo QT, desde o começo da onda Q até o final da onda T. Aqui eu contei 13 quadradinhos. Cada quadradinho tem 0,04 segundos. Então, 13 vezes 0,04, 0,52 segundos. E eu devo pegar também o tempo aqui desse intervalo RR. Nesse caso, eu medi 24,5 quadradinhos, mais ou menos. Vou multiplicar por 0,04, que é o tempo de cada quadradinho, e vou ter esse intervalo RR de 0,98 segundos. E aí eu vou fazer a continha. QT, 0,52 dividido pela raiz quadrada de 0,98. E aí eu vou obter um QT de 0,530 segundos, que é a mesma coisa de 530 milissegundos, ok? O que é o normal? O normal é até 6 meses a gente ter esse intervalo de 340 a 490. Depois disso, no sexo masculino, de 340 a 440. E no sexo feminino, de 340 a 450. E onde eu devo fazer a análise desse intervalo QT corrigido? Nas derivações D2, V5 ou V6. E qual que é a importância da gente avaliar esse QT corrigido? Muitas medicações ou distúrbios hidroeletrolíticos podem gerar um aumento desse QT corrigido e predispor à presença de arritmias. Então, por exemplo, distúrbios hidroeletrolíticos como hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, algumas medicações como as quinolonas, macrolídeos, a própria ondansetrona, que a gente usa muito comumente na pediatria, e destaque aqui para as drogas psicotrópicas. Então, às vezes, pacientes que fazem uso dessas medicações, a gente deve fazer um eletrocardiograma para ver esse intervalo QT, se está tendo alguma alteração, ok?
Outro aspecto que é típico da criança e que isso é diferente do adulto, né, é a onda T. Então, quando a gente nasce, a nossa onda T, ela é positiva de V1 a V3. E à medida que as horas vão passando, os dias, a nossa onda T, ela vai se negativando cada vez mais. Até que por volta dos 8 meses, a tendência é que de V1 a V3, essa onda T esteja negativa. No adulto, isso é um padrão de infarto, né? Então, muitas vezes, quem está acostumado com adulto, assusta quando vê esse padrão infantil, né? E muitas vezes também aquele laudo automático do eletro vem com um laudo de infarto, e isso assusta a gente, mas é porque o laudo automático interpreta como se a criança fosse um adulto, mas essa alteração é totalmente normal para a faixa etária pediátrica. Lá por volta da adolescência, né, essa onda T vai tornando cada vez mais positiva, começa aqui em V3, depois em V2, em V1, e aí atinge o padrão adulto. Mas totalmente normal, pessoal, a gente vê essa onda T negativa de V1 a V3 na faixa etária pediátrica, então não assusta. Algumas alterações que a gente pode encontrar na onda T. Então, aqui eu destaco a questão do potássio, né, que é uma coisa muito do nosso dia a dia. À medida que o potássio vai caindo, o potássio sérico, né, a gente tem uma onda T com amplitude cada vez mais reduzida. Depois a gente pode observar a presença de uma onda U aparecendo, né, e depois a onda P torna-se mais apiculada, à medida que o potássio vai caindo. Já com o potássio aumentando, eu vou tendo uma onda P cada vez mais apiculada, um intervalo PR prolongado, com a P achatada. Chega um momento que eu posso ter ausência da onda P, até chegar num quadro de fibrilação ventricular ou outros tipos de arritmia. O segmento ST também é outro ponto que a gente deve analisar no eletro, né? E aí, dependendo do tipo de supradesnivelamento, a gente pode pensar em algum diagnóstico, tá? E o infradesnivelamento também é comum, por exemplo, em casos de pericardite ou de hipertrofia ventricular. Falando agora um pouquinho das sobrecargas atriais. Então, primeiro, a sobrecarga atrial esquerda. Eu vou lá no D2, na derivação D2, né? E aí eu vou observar esse tempo da onda P lá no D2. Se esse tempo for maior do que 2,5 quadradinhos, eu tenho um sinal de sobrecarga atrial esquerda. Além disso, em D2, às vezes a gente observa essa onda P em formato de corcova de camelo. Isso também é uma alteração típica de sobrecarga atrial esquerda, tá? Outra maneira de avaliar sobrecarga atrial esquerda é indo lá em V1, e aí, em V1, em geral, a gente tem uma onda bifásica, uma onda que é positiva inicialmente e depois negativa. Quando essa onda negativa tem uma área maior do que 1 quadradinho, eu considero também uma sobrecarga atrial esquerda. Agora, para avaliar a sobrecarga atrial direita, eu vou também na onda P em D2 e vou ver se essa onda P é apiculada mais que 2,5 quadradinhos. Então, sobrecarga atrial esquerda é se essa onda é larga mais do que 2,5 quadradinhos, e sobrecarga atrial direita é se ela é alta mais do que 2,5 quadradinhos. Posso também analisar V1, e aí, ao contrário da sobrecarga atrial esquerda, eu vou ver esse primeiro componente positivo, mais alto aqui, né? Maior do que a área de 1 quadradinho. Isso é sinal de sobrecarga atrial direita, ok? Sobrecarga ventricular esquerda. Para a gente analisar a sobrecarga ventricular esquerda, a gente tem que ir até V1 e ver se a onda S em V1 está aumentada para aquela idade. Mais para frente eu vou mostrar para vocês qual que é o valor para cada idade, para a gente analisar melhor. Vou lá em V6 também e vejo se a onda R está aumentada para a idade ou se a onda Q está aumentada para a idade, a profundidade dessa onda Q. Em criança, não está bem estabelecido aqueles critérios de Sokolov, outros critérios que são utilizados em adultos. Então, a gente acaba vendo a amplitude dessas ondas para cada idade. Já a sobrecarga ventricular direita,
a gente olha se a onda R está aumentada para a idade em V1 ou se a onda S está aumentada para a idade em V6, ok? Outra maneira da gente ver sobrecarga ventricular direita é ir lá em V1 e a gente vê um R maior que S, no caso aqui eu nem tenho uma onda S, né? E a onda T positiva em V1. Lembra que eu falei para vocês que o padrão na faixa etária pediátrica é que essa onda P seja negativa de V1 a V3? Então, quando essa onda P está positiva, a gente já pensa numa sobrecarga ventricular direita. Então, isso é anormal para a criança. O que é normal para o adulto, né? É anormal para a criança. Aqui só um exemplo, né, da tabelinha de cada onda de acordo com a idade, para a gente analisar essas sobrecargas e ver até qual amplitude as ondas que R e S podem chegar para cada idade, ok? E agora eu vou analisar um eletro junto com vocês para a gente pôr mais na prática essa aula, tá? Alguma dúvida? Não? Então, primeiro caso, é um paciente de 12 anos que vai à consulta pediátrica depois de realizar um eletrocardiograma no pronto atendimento, devido a relato de palpitações. A mãe trouxe a cópia do exame e se diz bastante preocupada porque o laudo do eletrocardiograma cita o termo arritmia sinusal. Então, é uma coisa que acontece muito dos eletros automáticos darem esse laudo de arritmia sinusal e os pacientes ficarem assustados, né? Porque está escrito arritmia ali no laudo. Então, eu tenho aqui o eletro para a gente analisar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a frequência cardíaca. Então, vou pegar aqui um intervalo RR para a gente medir essa frequência cardíaca. Aqui, por exemplo, eu tenho 9, 14, 16 quadradinhos. Então, eu vou dividir 1.500 por 16 quadradinhos, que dá 93. Então, tem uma frequência de 93, tá? Aqui, vocês veem que a gente tem aquela alteração do RR, né? Uma diferença entre esses intervalos RR, que acontece mesmo na criança, né? De acordo com a respiração, a inspiração ou expiração, tá? Segundo passo, a gente vai ver o ritmo. Então, vamos ver se é um ritmo sinusal. Ritmo sinusal, eu tenho que ter um intervalo PR regular. Estou vendo aqui sempre regular esse intervalo PR. Em seguida, eu vou olhar a onda P em D1, D2, AVF, se essa onda P é positiva, nesse caso aqui né? E se ela é negativa em AVR. Então, eu tenho um ritmo sinusal, ok? Aqui, o próximo passo, a gente avaliar o intervalo PR. Então, o começo da onda P até o começo da onda Q, aqui eu tenho 120 milissegundos, o que é normal para criança, né? Então, intervalo PR normal. O QRS, nesse caso, é um QRS estreito, né? Não é o QRS maior aí do que cerca de 3 quadradinhos. Então, tem um QRS estreito, que é normal. O intervalo QT também a gente pode medir, aqui eu já medi para a gente, né, que deu 400 milissegundos. E como que eu vou fazer isso? Eu vou em D2, V5 ou V6 para avaliar esse intervalo QT. Aqui, por exemplo, eu tenho do Q até o T mais ou menos uns 9 quadradinhos. E o RR, 10, 14, 16. Então, eu vou fazer a continha lá da raiz quadrada, com calma, e ver quanto dá esse QT. Nesse caso aqui, deu 400 milissegundos, que é normal para a idade do paciente, né? Ele é do sexo masculino, acima de 6 meses, seria 440 milissegundos o limite superior. Então, tá normal. Vamos avaliar agora a onda T. A gente vê também que essa onda T está normal, não é uma onda T apiculada, a gente não vê também supradesnivelamento ou infradesnivelamento de ST. Vamos avaliar também a presença de sobrecargas. Então, primeiro, sobrecarga atrial direita. Vou lá em D2, vejo se essa onda P tem a amplitude maior que 2,5 quadradinhos. Não tem, né? Sobrecarga atrial esquerda. Se essa onda P tem a largura
maior que 2,5 quadradinhos, também não tem. Além disso, ela não tem aquele aspecto de corcova de camelo, que eu mostrei para vocês também, né? Então, em D2, nenhuma evidência de sobrecarga atrial. Posso analisar também lá em V1, aquela onda bifásica que tem V1, e a gente vê que nem o componente positivo, nem o negativo tem uma área maior do que um quadradinho, né? Então, sobrecarga atrial eu já excluí. Agora eu vou analisar a sobrecarga ventricular. Então, eu vou ver se essa onda R é positiva em V1, com uma amplitude maior do que o normal para aquela idade. Então, aqui para essa idade, né, de 13 anos, né, que o paciente tem, é uma onda R normal. Vou ver também se a onda S, aqui em V6, é muito profunda, também não, tá? E para sobrecarga ventricular esquerda, se essa onda R está muito ampla aqui em V6, para a idade dele está normal, tá? Pessoal, é só olhar naquela tabelinha lá. E a onda S em V1 também normal para a idade. Aqui a gente vê que a onda T, ela já tem aquele aspecto de adulto, porque ele já é um adolescente. Então, na infância, essa onda T é negativa, mas à medida que o paciente vai se tornando adolescente, ele ganha um padrão de adulto aqui de V1 a V3, tá? E eu também não vejo presença de bloqueios atroventriculares, né? Todas as ondas P estão acopladas ao QRS e o intervalo PR está normal também, não me faz pensar no bloqueio atroventricular de primeiro grau. Outro caso para a gente ver é um paciente feminino de 8 anos, comparece ao pronto atendimento para avaliação de quadro de pediculose. E aí, durante o exame, um paciente que veio com outra queixa, observei uma frequência em torno de 50, sem outras alterações no exame físico. E aí eu vou lá analisar esse eletrocardiograma. Então, aqui eu vejo que realmente esse paciente tem uma bradicardia, né, a frequência cardíaca baixa, e aí eu vou procurar se ele tem um ritmo sinusal. E aí eu vejo as ondas P todas aleatórias. Olha só como as ondas P não estão acopladas ao QRS, cada hora elas caem em um momento, né? Então, isso aqui é um bloqueio atroventricular total, que foi descoberto em um paciente de 8 anos. Isso pode acontecer, às vezes, ninguém nunca observou uma frequência mais baixa, a maioria dos casos é um bloqueio atroventricular total congênito, que às vezes só vai descobrir mais tarde. Isso é um caso que eu peguei para atender, que eu descobri por um acaso que a criança tinha esse bloqueio. Totalmente assintomática, tá? Então, ficar de olho em relação a esses quadros de bradicardia também, sem outra causa justificável. Caso clínico 3, é um pré-escolar de 3 anos e 2 meses, que vai à avaliação devido a um quadro de vômitos, febre e dor torácica, que piora ao se deitar. Exame físico, a gente vê uma frequência cardíaca de 150, então tendendo mais a uma taquicardia e as bulhas cardíacas abafadas. Exame físico sem outras alterações iniciais. E aí foi realizado um eletrocardiograma desse paciente, né? Se a gente for observar realmente a frequência em torno de 150, temos um ritmo sinusal, então onda P positiva em D1, D2 e AVF negativa em AVR, mas o que me chama atenção é que são várias derivações com supradesenvelamento do segmento ST. Isso aqui é um caso de uma pericardite que a gente teve lá no Odilon, e que foi suspeitada já pelo eletrocardiograma, né, e pela clínica que o paciente apresentar, tá? Depois, na hora que foi realizado o eletrocardiograma, ele tinha um derrame importante. E, por último, é o caso clínico 4, de um paciente de 13 anos, que faz o eletro para avaliação da liberação de atividade física. O interessante aqui é que a gente vê, na hora já de analisar o ritmo do paciente, que a onda P está negativa em D1, né? E a onda T também negativa e o QRS também negativo. Então, o que é isso? Isso é uma troca dos cabos, né, durante a realização do eletro. Por isso que é importante a gente ficar de olho se esses cabos estão bem posicionados para que não tenha uma análise incorreta do eletro. Quando que eu vou suspeitar de que os cabos podem estar trocados?
Quando o D1 é todo negativo, que é o caso que a gente viu aqui, né? Quando o AVR é todo positivo, quando a onda P em D1 é maior do que em D2, não é esse caso, e quando D2 ou D3 é isoelétrico, ou seja, a gente vê só uma linha reta aqui. Então, ficar atento também a essas questões de cabos trocados que podem confundir a gente na análise do elétron, ok? Aqui é uma tabelinha só para vocês terem mesmo, mostrando o tamanho de cada intervalo ou a amplitude de cada onda de acordo com a idade. Então, a gente pode consultar isso, ver se aquilo ali está normal, né? Não precisa decorar, mas é bom a gente ter essa referência aí, ok? Obrigada. Obrigado, Marina. Aula bem objetiva, né? E muito didática. Parabéns. No chat a gente não tem nenhuma pergunta. Alguém quer abrir para pergunta, né? Fazer aí aqui agora nesse momento? Acho que não, né? Tá, senão a aula foi muito boa. Eletra é um bicho de 7 cabeças, né? Espero que tenha acalmado os corações de vocês. Depois a gente vai mandar no grupo do WhatsApp lá essa tabela que a Marina mostrou para a gente no final, para vocês terem guardado, né? E sempre consultar quando necessário, né? Certo? Vamos encerrar, então? Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, eu estou disponível para dúvidas, viu? Obrigado, Marina. Semana que vem tem mais, hein, gente? Até mais. Tchau, até mais. Tchau.